Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast da Clínica Batista Fernandes. Hoje temos um tema muito interessante e muito atual, já que vivemos numa era digital, completamente digital, e essa era é uma era em que, conjugada com a cirurgia plástica e com a medicina estética, é uma era em que todos falam muito de marketing na nossa área. O marketing é muito usado por todas as clínicas de medicina estética e de cirurgia plástica. E isso torna-se relevante na medida em que será o marketing mais importante do que a realidade do ato médico? Para nos ajudar nesta área, para nos ajudar nesta conversa, temos aqui a doutora Marta Mimoso. Marta, muito bem-vinda. Muito bem-vinda ao nosso podcast. A doutora Marta é diretora do Estudo de Comunicação e, como tal, vai nos dar aqui uma grande ajuda sobre o que é que pensa da comunicação na medicina estética e na cirurgia plástica e o que é que pensa sobre os métodos atuais de marketing. Muito obrigada, Fátima. É um prazer estar aqui porque realmente eu acho que isso é um tema bastante pertinente nos dias que correm. Porque quando falamos de medicina e, em concreto, medicina estética, temos aqui dois grandes mundos muito presentes, que é, por um lado, o mundo da ciência e o mundo da percepção. Quando falamos de percepção, falamos inevitavelmente de comunicação. Comunicação é a minha área. Quando falamos de comunicação, de expectativas, mas também temos que falar de frustrações, que nem sempre se fala. E de facto é alguma coisa que tem que estar presente, com que temos que ter cuidado quando comunicamos medicina estética, e vamos a isso a ver se conseguimos. Então já começaste a falar neste tema muito pertinente, mas fala-nos um bocadinho da tua experiência, ou seja, o teu percurso. Só uma coisa levezinha. Eu sou uma mulher do Norte, como tu, sou do Porto, vim para Lisboa estudar Relações Internacionais, com especialização na área da comunicação. Comecei a trabalhar muito em instituições, grandes instituições, Parlamento Europeu, o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Participei em grandes momentos, como as presidências portuguesas da União Europeia, em grandes eventos como a Expo 98, em que trabalhei no pavilhão da União Europeia também, cimeiras como a Cimeira Ibero-Americana, muito mais recentemente na própria organização, na parte de protocolo na Jornada Mundial da Juventude. Isto sempre muito na área ligada à assessoria de imprensa, às relações públicas, gestão da comunicação. Faço parte, há 20 e tal anos, do Estúdio de Comunicação, hoje sou diretora-geral, que é uma agência de comunicação, uma consultora, que pertence a um grupo cuja sede está em Madrid, estamos na América do Sul também, e ao longo destes 20 e tal anos tenho-me dedicado a desenhar, gerir, implementar estratégias de comunicação para clientes das mais diversas naturezas, desde a área da saúde, financeira, muito turismo, até advogados, indústria, bens de grande consumo. Por isso a comunicação é algo que eu faço todos os dias, desde que me lembro. Então o nosso setor da medicina estética e da cirurgia plástica, neste momento, está numa hiperexposição. O que é que achas? Acho que está completamente. Não só o setor da cirurgia plástica e da medicina estética, todos, mas muito em concreto este vosso setor. E sobretudo porque tem a ver com o nosso dia-a-dia e com a forma como hoje em dia somos assoberbados, desde que acordamos até que nos deitamos, por uma miríade de imagens, de vídeos, de tudo e mais alguma coisa em que as pessoas querem rever-se forçosamente naquelas imagens. Eu lembro-me, não assim há tantos anos, e tu com certeza te lembrarás melhor, que para determinado tipo de pessoas sujeitarem-se a um procedimento estético, fazerem uma cirurgia plástica, era um segredo. Era um segredo, era um tabu, era algo do foro mais íntimo e privado. E internavam-se durante 1 ou 2 semanas só para ninguém da família saber o que é que fizeram. Hoje em dia eu acho que é uma coisa aspiracional. Cada vez as pessoas acham que faz todo o sentido, que têm todo o direito de tratar de si, da sua imagem, e têm ideias muito feitas sobre isso. Portanto, têm ideias porque procuram muito, estão sempre a procurar
medicina estética nas redes sociais. Nas redes sociais e nas informações todas que são acessíveis a elas. E essa acessibilidade e essa quase que entrar pela casa adentro, a informação toda, fazem com que cheguem à nossa consulta e venham completamente informadas sobre tudo. Às vezes até nos perguntam coisas durante a consulta. A doutora já ouviu falar neste método de uma palavra em estrangeiro? E eu, ai meu Deus, fui apanhada, porque há coisas incríveis. Pois, e isso tem a ver com as tais expectativas que se tentam criar e que faz parte da comunicação da clínica, da equipa médica, etc., saber desmistificar e saber transmitir efetivamente o que é que se adequa a cada pessoa em concreto. Porque quando falamos do marketing que tu estavas a referir, o marketing aplicado aqui à medicina estética, é evidente que o marketing é uma ferramenta importantíssima para todos os setores da atividade e que não pode de maneira nenhuma ser descurado. No entanto, o marketing é uma ferramenta que deve ser integrada numa estratégia de comunicação global. Ou seja, uma clínica como a vossa tem determinadas ferramentas que têm que ser todas conciliadas e harmoniosamente integradas. Falamos de um website, falamos das redes sociais, falamos nos tão famosos antes e depois que as pessoas gostam tanto de ver os resultados das cirurgias, mas tudo isso tem que ser conciliado com a narrativa e o discurso que vocês desenvolvem na relação com o próprio paciente. Faz toda a diferença, claro. E o que é que tu achas sobre os pacientes, a maioria dos pacientes hoje em dia, não os nossos pacientes, mas a maioria das pessoas da população em geral, confundem visibilidade com autoridade. Ou seja, eles, como estão a ser assoberbados pela parte digital, eles confundem, será que este médico que tem tanta visibilidade, será que é melhor que o outro que tem mais reputação, que se fala mais nele em termos de mais anos? Isso tudo tem a ver com esta imediatez que estamos a falar. Claro que quem aparece mais chama mais a atenção. É capaz de ser uma boa ferramenta para captar novos potenciais pacientes. Clientes, sim. No entanto, tudo isso depois tem que ser bem escrutinado. Ou seja, é completamente diferente eu estar à procura de uma equipa médica que eu quero que seja a minha equipa de confiança para tratar do meu corpo. Não estamos a falar de qualquer coisa. Eu não vou ali ao shopping comprar um par de calças ou fazer madeixas ao cabeleireiro que depois posso... Sim, ou tratar do meu cãozinho fazendo uma tosquia. Exatamente. Isto é uma coisa que interfere com a minha vida, com a minha qualidade de vida, com o meu corpo, com a minha aparência, com o meu aspecto. Portanto, se essa ferramenta de marketing, essa visibilidade que referes, é óbvio que é importante, porque hoje em dia quem não tem ferramentas de marketing, quem não tem um website, basicamente não existe, claro. Não existe, mas depois tem que vir toda a outra parte de credibilidade, de reputação, que isso constrói-se ao longo de uma vida. Não é uma coisa imediata como uma ferramenta de marketing nas redes sociais de um antes e depois. Tu, em concreto, a Clínica Batista Fernandes, tem um percurso de décadas em que constroem a vossa credibilidade e em que eu posso ter confiança. E há aqui um fator fundamental na comunicação de qualquer setor de atividade, que é a verdade e a transparência. Tudo se faz com verdade e transparência. Temos que saber dizer o que queremos dizer, como dizê-lo, mas também saber aquilo que não devemos dizer ou que devemos contrariar a pessoa que temos à nossa frente. Há uma coisa interessante que é preciso também dizer. As pessoas, esta visibilidade do marketing, esta divulgação, tudo isto é muito importante, claro que sim, mas há outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, é que uma cirurgia ou a aplicação de uma técnica de medicina estética depende também da parte biológica da paciente. Ou seja, nem todas as pessoas reagem da mesma forma e isso é preciso ter muito cuidado, o médico é preciso ter uma seriedade muito grande e ter muito cuidado e muita cautela com a parte da biologia do paciente. Ou seja, se a doente tem alergias, se a doente tem uma doença, se a doente
tem uma parte, imaginemos, a doente é diabética ou a doente tem uma parte de cicatrização, uma parte deficiente, tudo isso é preciso ser abordado na consulta e é preciso ser até esmiuçado. E às vezes as pessoas pensam, isto é estes procedimentos, porque realmente a divulgação dos procedimentos é uma coisa que parece tão fácil. Eu vou à hora do almoço e faço um procedimento. Claro. E depois descura-se a parte em que o médico tem que perguntar pormenorizadamente o que é que se passa com aquela paciente, porque fazer um procedimento à hora do almoço e voltar à tarde para trabalhar é muito bem divulgado, é uma maravilha, as pessoas acham isto é maravilhoso, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma alergia, pode ir trabalhar. Pois. Não, isso entra exatamente naquilo que nós estávamos a dizer, que é, se por um lado as ferramentas de marketing são importantíssimas para captar a atenção e para, sei lá, imensos procedimentos que eu nem fazia a menor ideia que existiam ou que eram possíveis. Claro. Portanto, isso sim, ótimo, vamos fazê-los, mas depois há toda a outra componente de comunicação, de credibilidade, e aí entra a parte médica pesada, claro. E que compete aí, sim, a vocês enquanto médicos, dizerem, sim senhora, mas cuidado, querem fazer este procedimento, este antes e depois, mas se calhar não é o mais adequado para si em concreto. Não é o mais adequado, ou então a altura não é mais adequada. Então vamos fazer umas análises. Então hoje que veio aqui a correr fazer este procedimento para voltar outra vez para o escritório ou para onde for o trabalho, é muito importante dizer, olha, isto vai ter que ficar adiado porque nós temos que ver aqui uma coisa nas suas análises. Claro. E não tem análises recentes e não tem análises durante este ano. Vamos fazer umas e vamos protelar o tratamento com todo o cuidado. Isso aí é que marca a diferença relativamente às clínicas, desculpem-me a expressão, de vão de escada, em que, lá está, eu se calhar chego e à hora do almoço fazem-me um procedimento qualquer, que se tiver sorte corre bem, mas também pode correr mal, ou chegar aqui e ter todo esse cuidado, toda essa relação que se cria com o paciente, que é fundamental, não apenas na criação da reputação da própria equipa médica e da clínica, mas depois de toda a comunicação que se cria a partir daqui, médico-paciente, que eu acho que é uma comunicação fundamental. E que tem imenso impacto no resultado. Muito impacto. Sem dúvida. Então, o protagonista deixa de ser o ato médico para ser o marketing, isso é uma coisa completamente errada. Completamente errada. É preciso as pessoas terem a noção e como conclusão e como mensagem final, é preciso as pessoas terem muito cuidado e terem muita noção, mais noção do que cuidado, de que o marketing pode ser vital para uma clínica, mas não pode substituir toda a teoria, toda a técnica, no fundo, toda a aprendizagem que nós tivemos de como é que se deve lidar com o corpo humano. Com certeza. De maneira nenhuma. O marketing serve, de facto, como digo, como ferramenta de alertar, de mostrar, de divulgar, saber que existem, de divulgar, mas sempre, isto vale para tudo, não é apenas para a medicina estética. Sim. Quando é tudo muito cor-de-rosa, é tudo floreado, tudo parece lindo de morrer e não há qualquer inconveniente, traduzindo por miúdos, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Aqui é a mesma coisa. Quando é um antes e depois maravilhoso, está lindíssima, não tem uma única ruga, um lifting perfeito, etc. É preciso e não vai passar, o que está para trás. Não, e não vai passar por nenhum perrengue. Exato. Portanto, eu acho que como mensagem final, o que eu diria era que no que se refere a todas esta publicidade, a este marketing, a esta mediatização e familiarização dos procedimentos cirúrgicos, das cirurgias plásticas, etc., perfeito, mas tenham sempre cuidado em verificar quem é o médico, quem é a clínica, o historial, a reputação, todo um percurso, toda uma credibilidade que é feita ao longo de décadas, neste caso em concreto. De quem é a responsabilidade, claro. Marta, gostei imenso, muito obrigado por teres vindo, muito obrigada a todos por assistirem e podem nos seguir no Spotify, YouTube e Apple Podcast. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, até à próxima. Até à próxima.